Nós começamos a edição do Bom Dia Produtor de hoje acompanhando a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo com Alcides Torres. Mercado firme, mercado comprador, preços estáveis na Praça de São Paulo. A gente já teve negócios aí a R$340 arroba boi China, naturalmente. Mercado interno em torno de 322, 325, né? Alguns negócios até a 330, mas mercado comprador. As cotações estiveram estáveis na Praça de São Paulo, porque a escala de abate está mais ou menos organizada já para a primeira semana de 2022 e subiu nas demais regiões de pecuária no Brasil. Tá? Ali ainda o pessoal está correndo para fazer posição. Então, esse é o cenário do mercado hoje. Espero encontrá-los todos gozando de uma boa saúde, fazendo bons negócios e que a transição 2021-2022 seja repleta de felicidade, de paz, de harmonia e que 2022 seja um ano de bons negócios para todos nós. É isso aí, muito obrigado a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. E agora a gente segue para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Lembro a vocês que esses são preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. Nós vamos começar pela região sudeste, entrando na tela, mostrando para vocês os números na manhã desta segunda-feira. Os preços mínimos, lá no sudeste a gente percebe alta de R$ 2,00 no norte de Minas Gerais. De lá a gente segue para a região sul do Brasil. Região sul entrando na tela, vocês podem perceber que não existem variações. Vamos colocar a primeira tela do Centro-Oeste? Primeira tela do Centro-Oeste entrando para vocês aí, ó. Alta de R$ 1,00 em Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul, e R$ 2,00 lá no sul de Goiás. Vai entrar a segunda tela do Centro-Oeste para a gente também. Aí a gente percebe mais uma vez que não houve nenhuma alteração. De lá, Nordeste brasileiro, alta de R$ 1,00 no oeste do Maranhão. E a gente encerra essa nossa viagem pelo Brasil, passando pelo norte, alta de R$ 1,00 no sul de Tocantins. São esses os números, então, na manhã dessa segunda-feira. Agora a gente confere como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem, com a apuração da Scott Consultoria. O Rio Grande do Sul é o estado com mais municípios no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Só esse ano de 2021 foram registrados 15 cadastros. A Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul está encerrando 2021 com 15 estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Estadual, indicados ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. São frigoríficos, laticínios e fábricas de embutidos que podem comercializar seus produtos para todo o Brasil e não apenas nos municípios do estado. Com as novas indicações, o CI totaliza 47 estabelecimentos incluídos no SISB. Para ser indicada, é preciso que as empresas tenham programas de autocontrole e a preocupação com a qualidade independente do tamanho do estabelecimento. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com mais municípios no sistema e, recentemente, com a possibilidade de inclusão de consórcios intermunicipais por meio do projeto piloto do Ministério da Agricultura, o estado também conseguiu a adesão de 2 consórcios, da região do Vale do Jacuí e da Serra Gaúcha. Um dos objetivos da Secretaria de Agricultura do Estado no próximo ano é a desburocratização do acesso ao SISB, para que os produtores possam expandir os seus negócios e atingir outros públicos consumidores. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara.
O primeiro semestre de 2022 pode ter espaço para altas maiores nos preços do leite e dos derivados, de acordo com o levantamento da Scott Consultoria. Você vai ver os detalhes na reportagem de José Cunha. O setor leiteiro sofreu uma forte pressão do clima e do alto custo de produção em 2021, com os fertilizantes e defensivos pesando no bolso do produtor. Já para 2022, a pressão sobre os custos de produção pode diminuir e o primeiro semestre do ano pode ter espaço para altas maiores nos preços do leite e dos derivados, de acordo com a Scott Consultoria. Segundo a analista de mercado Sofia Honigman, em 2021, a chegada antecipada do período seco e o atraso nas chuvas na maior parte do país impactaram a produção no campo. Assim, as condições ruins das pastagens intensificaram a necessidade do uso de alimentos concentrados. Ainda de acordo com a analista, no curto prazo, o peso da safra com o aumento das chuvas devem exercer pressão de baixa no mercado do leite. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. As altas temperaturas e a falta de chuva começou a causar prejuízos em algumas regiões lá do Paraná. Você vai conferir detalhes na reportagem de Mauro Andrade. As regiões centro-sul e oeste do estado do Paraná vêm apresentando calor excessivo e chuvas irregulares neste início de dezembro, o que está causando preocupação para os produtores, principalmente de milho e da soja. Nós recebemos um vídeo de um produtor de São Mateus do Sul mostrando a lavoura de milho bastante prejudicada pela seca. E recebemos também um segundo vídeo de Catanduvas, cidade do oeste do Paraná, mostrando a lavoura de soja totalmente prejudicada. Infelizmente, a previsão do tempo não indica chuvas para a região nos próximos dias. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Nas duas últimas safras, a gente tem mostrado aqui no canal do Boi a preocupação de pesquisadores e produtores com a podridão da vagem no baixeiro da planta da soja em várias regiões produtoras do estado do Mato Grosso. Nessa safra, a doença se intensificou um pouco mais e o Valdir Pacheco traz informações para a gente. A safra de soja 2021-22 de Mato Grosso deve atingir um recorde de 37,41 milhões de toneladas. Dados divulgados recentemente pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, mas de acordo com a realidade vivenciada pelos produtores da região médio-norte do estado, que é o maior produtor da oleaginosa no país, esses números tendem a mudar esse cenário. Nossa equipe acompanhou a colheita nas áreas de pivô de irrigação da Fazenda Berrante de Ouro, localizada na comunidade Barreiro, distante 50 quilômetros de Sorriso, que está contabilizando perdas significativas nesta safra com uma anomalia nas lavouras. Essa anomalia é a podridão da vagem, que há 3 anos atrás foi identificado pelos pesquisadores aqui do Mato Grosso. Ela começou pelo bacheiro e agora, nesta safra, ela está se intensificando, indo até a ponteira da planta. A estimativa de perda nas lavouras aqui do Mato Grosso é de 30%. Edemar é o gerente da fazenda. Há 20 anos formado em técnico agropecuária e administrador de empresa, fala que essa anomalia foi identificada na safra passada, porém não tão intensa como nesta safra. No ano passado, a gente percebeu uma ou outra vagem, quase insignificante, mas a gente já detectou na fazenda. E esse ano o problema veio com força, potencializou, né? Aqui na fazenda a gente já detectou em 3 variedades de soja, 3 materiais. O que nos leva a crer que não está assim diretamente ligado a uma ou outra variedade. Tem algumas variedades até antigas, já que se planta, nunca tinha esse problema e agora começou a ter. Então esse problema realmente é novo. A pesquisa, a gente sabe que tem vários órgãos de pesquisa aí, inclusive Embrapa, algumas instituições de pesquisa particulares, universidades aí envolvidas tentando descobrir o problema, mas ainda não existe um diagnóstico aí conclusivo, né? Tem muitas hipóteses, algumas vão caindo por terra quando vai cruzando as informações. Isso traz uma preocupação muito grande, o prejuízo está acontecendo e não temos ainda a resposta. Talvez o nosso pedido seja que essa pesquisa se intensifique mais, se invista muito nessa pesquisa, isso é muito urgente.
Então, sobre a anomalia da vagem da soja, mais ou menos essa é a nossa percepção. O produtor Moisés Bock é natural do Rio Grande do Sul. Produz há mais de 20 anos no Mato Grosso e nunca viu um estrago na sua lavoura como essa podridão das vagens. E a preocupação é que as contas nesse ano não vão fechar. Então, isso nos preocupa muito, é uma doença nova que a gente não está conseguindo dominar ela, né? Que como vocês veem aí, ó, acaba tendo um problema sério nisso aqui, que não tem fungicida por enquanto que nós. E a gente se preocupa muito porque as prestações, aquilo que nos compete, que hoje está tudo muito caro, principalmente maquinário, combustível, a gente se preocupa muito que esse agronegócio hoje, com esses tipos de doença, venha comprometer muito o nosso ramo, que até hoje todo mundo acha que é o melhor negócio do mundo. Mas é que nem vocês verem aqui, nada é garantido. O negócio hoje está tudo em céu aberto, dependemos de uma colheita, que nem hoje mesmo, temos essa lavoura para colher, dependemos do sol, não comprometeu nada disso aqui por causa do excesso de chuva. É uma doença que apareceu aí que nós não sabemos o que é. De Sorriso, no Médio Norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. A Associação Brasileira de Produtores Orgânicos, a BPO, tem o foco na região pantaneira. Atualmente são cerca de 45 fazendas certificadas produzindo carne sustentável do Pantanal. A repórter Caio Rodrigues conversou com o presidente da associação, que falou das expectativas da entidade para 2022. Veja os detalhes na reportagem. A carne orgânica é produzida da forma mais natural possível, de acordo com o protocolo nacional. Além disso, todas as fazendas produtoras estão enquadradas na Lei 10.831 de 2003, do Sistema Brasileiro de Conformidade Orgânica. O presidente da Associação Brasileira de Produtores Orgânicos, a BPO, criada em 2001, menciona que a pecuária orgânica é diferenciada da convencional. No caso da pecuária orgânica, a gente tem uma série de restrições e limitações quanto a insumos de origem química e, inclusive, medicamentos também, alopáticos, tudo isso é muito restrito na pecuária orgânica. No caso da pecuária sustentável do Pantanal, a gente tem um protocolo mais abrangente, onde a gente inclui todos esses recursos tecnológicos que existem, tanto da área sanitária, quanto da área nutricional para os animais, até porque isso visa a gente conseguir fazer um produto que seja mais acessível para o consumidor em termos de custo. Recentemente nós fizemos uma alteração, inclusive no estatuto, algumas coisas, inclusive no nome da BPO, porque resolvemos focar na nossa região pantaneira. Agora ela se chama então Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável. A carne orgânica é um produto nobre, saudável, certificado, produzido com responsabilidade social. A parceria entre o governo do estado e a associação é fundamental para a expansão dos negócios. No caso, o apoio que o governo do estado nos concedeu através da Secretaria de Produção, a Semagro, da Secretaria de Fazenda também, que é um incentivo fiscal que foi concedido, que é fundamental para a expansão desse programa. Esse benefício, esse incentivo que é o que realmente faz com que o produtor ele aceite, ele entre para dentro desse e assuma esse protocolo de produção, que acaba trazendo algumas limitações e mais custos para o sistema produtivo. Para 2022, a meta da associação é tornar os produtos mais competitivos no mercado nacional e internacional. Avançar e possivelmente concluir o nosso protocolo de indicação geográfica, que aí já é um outro selo que a BPO está trazendo para os seus produtores e vai disponibilizar para o consumidor, que é a indicação geográfica da carne pantaneira. Esse selo de indicação geográfica ele é reconhecido no Brasil e no exterior. Mostrar para o consumidor, nos aproximarmos dele, falar mais com o cidadão urbano, para a gente mostrar como é produzida a nossa carne,
o que a gente proporciona para a sociedade em termos de preservação da biodiversidade, preservação do meio ambiente. Isso é o nosso mote para 2022. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. É hora do nosso primeiro intervalo comercial, mas antes eu quero convidar você para participar do Bom Dia Produtor junto comigo, mandando a sua dúvida ou a sua sugestão pelo nosso número de WhatsApp, tá aí na tela para você, 67998631001. E no próximo bloco você confere que de janeiro a outubro de 2021, o agronegócio brasileiro movimentou cerca de 102 bilhões de dólares com exportações, superando inclusive o recorde anterior registrado em 2018 de 101,2 bilhões. Então sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Bom Dia Produtor, imagens ao vivo de São Paulo. Nesse momento o céu está com muitas nuvens e a previsão hoje na cidade deve ser de sol, né? Alternado com pancadas de chuvas e possíveis trovoadas. O volume de chuvas previsto é de 15 milímetros e a temperatura deve oscilar entre mínima de 20 e máxima de 29 graus. Essa é a previsão do tempo então para hoje na capital paulista. De janeiro a outubro de 2021, o agronegócio brasileiro movimentou cerca de 102 bilhões de dólares com exportações, superando o recorde anterior registrado em 2018 de 101,2 bilhões. Para 2022, a expectativa é que esse número cresça ainda mais. Mas, por outro lado, apesar do recorde nas exportações, os produtores brasileiros enfrentam uma alta de mais de 100% nos custos com fertilizantes de soja e milho. Para a gente entender um pouco mais sobre como foi 2021 para o agronegócio e as futuras tendências, nós vamos conversar com o consultor da Terra Manga, Bernardo Fabini. Bom dia, Bernardo. Seja bem-vindo ao canal do Boi. Obrigado pela sua participação. Começo já te perguntando quais as culturas devem ter um bom desempenho nesse ano que está se iniciando. Inclusive, feliz ano novo para você. Bom dia, muito bom começar o ano aqui com vocês e ótimo estar aqui de volta. As culturas que vão ter um bom desempenho nesse ano vão ser as mesmas que tiveram no ano passado. A questão é que o que é um bom desempenho variou muito. Então, quando a gente fala de soja e milho, a gente continua tendo uma boa sustentação de preços. Não existe nenhum fundamento para dizer que os preços eles vão cair de patamar nas próximas semanas. Então, a gente está vendo só tendências altistas. Mas a gente tem uma preocupação muito grande com a questão de custos, como você bem destacou, Vinícius. Então, o fertilizante, por exemplo, ele subiu 100% com respeito à safra passada. Falando de cerrado, a gente tinha uma relação de troca de mais ou menos 7, 8 sacos por hectare para o pacote de fertilizante. Nesta última safra, a gente está falando de 14, 15 sacos, e para a próxima a expectativa é de 21 sacos. Então, a lavoura ir bem, mesmo com um bom preço, se traduz nesta safra em uma margem menor para o produtor rural. Falando sobre isso, o produtor já vem convivendo há um tempo com essa questão dos fertilizantes, né? Um aumento aí de cerca de 100% ou até mais nos fertilizantes e nos defensivos para a cultura de soja, milho. É um quadro que a gente pode esperar a repetição dele em 2022 ou o produtor pode ficar um pouco mais tranquilo? Não, que ele não fique tranquilo. A gente pode esperar uma deterioração, na verdade, desse cenário. Por que isso? A gente tem não só a crise causada pela pandemia, mas também associada a ela uma crise energética na China e na Índia, que são os principais produtores de crop protection, de CP, de defensivos agrícolas, e isso vai continuar aumentando o preço. A gente teve um encarecimento de mais de 10 vezes do frete marítimo em dólar desde o começo da pandemia. Então, o produtor que tem condições de comprar fertilizante antecipado, de comprar o seu crop protection, o seu defensivo antecipado, ele deve fazê-lo. Não só por uma questão de preço, mas também por uma questão de garantia de que irá receber aquele produto. Nós tivemos diversas situações bastante desagradáveis nessa safra, de diversos distribuidores ou mesmo algumas indústrias que não conseguiram honrar com o compromisso estabelecido de entrega de fertilizante ou defensivo. É o produtor que estava contando com aquele insumo, estava contando com aquilo para a sua lavoura e acabou não recebendo com um tremendo atraso. Perdeu janela de plantio ou simplesmente deixou de plantar uma certa área. E isso é péssimo para o produtor, isso é péssimo para o agro. Então, o produtor que tiver condições de comprar antecipadamente, o faça. E tenha muita certeza da pessoa com a qual você está comprando.
Além dessa compra antecipada, qual é outra alternativa que o produtor pode encontrar? A gente sabe que o fertilizante é indispensável na produção. Muitos produtores ficaram até desesperados em 2021 por conta dessa ausência. A gente tem a ministra da Agricultura viajando para outros países para fazer essa busca. A gente também tem um incentivo para aumentar a produção brasileira, que a gente sabe que vem tentando entregar mais fertilizantes. Mas quais outras alternativas que os produtores podem adotar nesse momento para ter pelo menos uma precaução para que a gente não tenha um déficit muito grande na quebra da safra? Não conseguindo pagar antecipadamente pelo produto, o ideal seria que pelo menos o pedido já fosse tirado. E fosse tirado não com uma empresa pequena ou empresa cujo lastro não seja muito óbvio. Muitos produtores, justamente por conta dessa questão da deterioração da margem, acabam recorrendo para oportunidades aparentemente milagrosas, mas assim, já vi glifosato sendo vendido a R$115. Então, não existe milagre. Se está barato demais, significa que provavelmente algo não está certo. Então, preferencialmente, pague antecipadamente para garantir aquela entrega. Se você não puder pagar antecipadamente, pelo menos já tire o pedido com uma empresa extremamente séria, uma empresa que você sabe que está aqui para o longo prazo, que não irá te decepcionar e roer a corda e deixar de entregar aquele insumo. A gente tem um outro problema que se relaciona com a crise hídrica, né? Eles trazem muita coisa, perda de produtividade e a escalada de custos, bem como a queda na qualidade das pastagens e dos frutos. E aí a pergunta é se o agronegócio já tem uma solução ou um planejamento para conseguir passar por esse obstáculo esse ano. A gente sabe que as chuvas vêm sendo abaixo das expectativas em algumas regiões produtoras do país. Tem já alguma alternativa para passar por esse momento que a gente está enfrentando? Isso, essa é uma situação bem complicada. Eu diria hoje que não temos um mecanismo para conseguir atravessar essa arrebentação, mas nós temos uma política de Estado muito bem orientada nesse sentido. Aqui eu aproveito para destacar o trabalho que o MAPA vem fazendo, que é o reconhecimento de que que o governo não tem mais dinheiro para conseguir subsidiar toda a agricultura na forma de crédito e passou a subsidiar muito mais, ou pelo menos proporcionalmente mais, o seguro, o prêmio de safra. Então, esse tipo de situação de falta de chuva, por exemplo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, de excesso de chuva lá para cima, causando assim, deterioração da qualidade do grão, esse tipo de coisa pode ser evitado com o seguro rural. Qual que é o desafio aqui no Brasil ainda? Que a nossa cobertura de seguro de safra é muito baixa. A gente tem níveis baixos de cobertura e a precificação ela acaba sendo muito cara, porque ela é feita com base no município. Então, o bom produtor, ele olha para aquele preço, para aquele preço de seguro de safra, do prêmio da pólice, e fala, eu não vou contratar, porque está muito caro. O governo está fazendo um trabalho excelente justamente por estar subsidiando esse prêmio de safra, que é o que o Brasil, que é o que o produtor rural precisa para conseguir atravessar esse tipo de situação que a gente tem visto esse ano. Eu até provoco, não só nesse ano, mas em algumas regiões, esse é o terceiro ano em que a gente está tendo uma frustração extensa de safra. Leonardo, todos os anos o Brasil vai abrindo área, né, vai abrindo produtividade e a expectativa sempre é de aumento de produção. A gente tem números de aumento de produção que foram previstos em 2020, 2021. A gente tem esses números também para 2022 na cultura da soja, do milho e também em outras culturas? Isso é um fenômeno interessante. Nós sempre temos uma previsão otimista, digamos assim, e à medida que São Pedro vai mostrando que ele não vai ajudar tanto naquela safra, naquele momento, a gente vai tendo uma redução dessa expectativa. Então, o que a gente pode ter certeza é que a área ela vai crescer, o produtor ele está expandindo a área, muitas vezes área de pastagem de uma forma absolutamente sustentável, capturando carbono, inclusive, na atmosfera, ajudando o Brasil nesse sentido de sustentabilidade. E, por outro lado, a gente pode ter certeza também de que a gente vai ter um potencial de safra tremendamente maior. O que preocupa nesse sentido, Vinícius, não é nem tanto
a capacidade do produtor de cuidar de mais lavoura, de ter área disponível para expansão, mas, na verdade, de se teremos insumos suficientes para conseguir sustentar essa expansão de área. Vale notar que a gente teve um aumento, apesar de a gente estar sofrendo com esse déficit de fertilizantes, a gente teve um aumento da área plantada. Então, a gente importou cerca de 15% a mais de fertilizante nesse último ano, com respeito ao ano anterior. E qual que é a dificuldade que a gente está tendo? Que esse aumento de importação, na verdade, ele não é que a gente está aplicando mais fertilizante no mesmo hectare de lavoura, é que a gente aumentou muito a área. Então, isso vai consumir mais fertilizante, que, por sua vez, vai demandar mais importação. A gente caminha para o final da nossa entrevista, mas eu ainda tenho uma última pergunta. Queria um comentário seu sobre as expectativas e as tendências do agronegócio agora para o ano de 2022. Vamos colocar, os últimos 2, 3 anos foram safras, apesar de quebras em algumas regiões, como no Rio Grande do Sul, como no norte do Paraná, foram anos muito bons. Quando a gente fala da safra de 2021, a gente teve preços extremamente elevados para a venda dos grãos. Parece até que não faz praticamente 10 anos que milho estava sendo liquidado em leilão para preço mínimo da Conab. E agora a gente tem algumas praças em que o preço do milho está batendo os seus 120, 130 reais. Então, realmente o mundo dá muita volta. A expectativa para o produtor que está ouvindo é de cautela. A gente vai ter sustentação de preço, muito provavelmente. A gente não vai ter uma queda abrupta, a gente não vai ter um choque de demanda, um choque de demanda, mas a gente vai ter esse constante encarecimento. As margens, elas não vão continuar sendo o que foram nos últimos anos. E a preocupação disso muitos produtores estão deixando para negociar os seus insumos muito tarde. E isso é perigosíssimo para eles. Isso é perigosíssimo na medida em que, se o dólar pegar e disparar no ano de eleição, se acontecer alguma outra situação, algum outro lockdown na China que encareça mais ainda o custo do defensivo, a mesma coisa na Índia, isso vai comer mais ainda uma margem do produtor que já está estreita. Então, produtor, preste atenção nisso, antecipe suas compras, compre com pessoas de confiança, porque ser produtor hoje não é somente ser doutor na hora de gerir a lavoura, mas também na hora de gerir os seus custos e de se proteger e proteger a sua família financeiramente. Obrigado pela sua participação. Para você um feliz 2022. E eu lembro, inclusive, para você que está aí em casa, que essa entrevista daqui a pouco vai estar disponível lá no portal esba1.com para você acompanhar de perto todos os detalhes e ver aí. Se tiver dúvidas, inclusive, pode mandar para a gente no nosso WhatsApp que a gente responde para você. Mudar um pouco de assunto, porque tem uma propaganda que foi vinculada recentemente por uma instituição financeira que propôs a redução do consumo de carne e tem repercutido aí negativamente na pecuária brasileira. O Walter Puga conversou com um dos mais respeitados analistas de mercado pecuário aqui do Brasil, Maurício Nogueira, e para ele esse tipo de difusão de informação mentirosa é mais comum do que a princípio a gente pode imaginar. Você acompanha agora os detalhes. E em todo o setor pecuário, as reações contra aquela propaganda do Bradesco continuam nesta semana toda. Eu tenho comigo Maurício Nogueira, que acompanha o desenrolar das discussões e dos problemas que envolvem essa movimentação. E eu pergunto, Maurício, como você vê essa situação em que um dos bancos mais importantes do Brasil se meteu? Puga, bom, isso é muito comum, tem acontecido com muita frequência nas empresas grandes que querem trabalhar a agenda de sustentabilidade, mas não se preparam de acordo. Então a gente tem muito modismo, muitas meias-verdades que têm sido divulgadas, aí esse pessoal vai fazer alguma campanha publicitária e não toma cuidado com a fundamentação dos argumentos que são levados. E aí você acaba criando um constrangimento com o setor todo. Então, nessa vez aí, agora, a véspera de Natal, provavelmente com toda a equipe do banco que pode tomar decisão aí em recesso, né? Você tem um constrangimento desse criado com a pecuária por causa de uma informação que ela é embasada numa mentira.
né? Então a gente já tem dados, inclusive os ambientalistas mais sérios sabem que o único impacto causado pela pecuária é quando você tem a mudança de uso da terra, né? Então a gente já discutiu aqui várias vezes a questão do desmatamento, que é uma responsabilidade da sociedade, mas acaba virando pasto. Aí sim eu teria emissões de carbono que está lá retido em árvores, né? Agora, no caso do bovino, da produção de carne, a gente tem vários dados a considerar. Um deles é que você tem o pasto removendo o carbono, e você também está emitindo um carbono que já está na atmosfera. Então a gente precisa ter cuidado com essas campanhas, né? Principalmente as empresas que não são do ramo, ter um pouco mais de cautela na hora que for divulgar. Esse constrangimento aí vai demorar um pouquinho para sair, o setor, claro, vai pressionar, principalmente porque muito da carteira do banco é relacionada com pecuária, seja na indústria de insumos, seja com agroindústrias ou com os próprios pecuaristas. Então o banco provavelmente vai precisar fazer uma carta um pouquinho melhor do que já foi feito até agora, porque até o momento nenhum esclarecimento em relação à pecuária foi feito, né? Isso o setor tem cobrado. Eu quero saber se a posição é aquela mesmo ou não. Vamos falar um pouquinho da responsabilidade do pecuarista nesse processo. O pecuarista está consciente desse movimento mundial que exige transparência, esclarecimento. O pecuarista está respondendo à altura para a sociedade sobre o que ele faz no campo? Pulga, a gente precisa avaliar duas coisas. A gente precisa pegar primeiro a população de pecuarista como um todo, né? E, em segundo, quais são aqueles pecuaristas que são responsáveis pelo grande volume de carne comercializado. E não estamos falando aí de grandes pecuaristas, nós estamos falando da classe média dos produtores, né? Produtores médios. Esse produtor que aplica tecnologia, que vem desenvolvendo, que vem melhorando o gado, que vem alimentando os frigoríficos que estão se modernizando, que há anos exigem melhorias no processo, esse pecuarista é extremamente consciente dessa necessidade. Então, quando a gente avalia a produção de carne e a exportação, nós não temos problema, né? Agora, quando a gente pega o todo, nós temos muita gente ainda que a gente precisa sensibilizar, precisa explicar, precisa de treinamento, precisa informação, a gente precisa da ferramenta que possibilite que o conhecimento gerado em centros de pesquisa ou em universidades chegue nesse produtor. Nós precisamos um pouco mais de coesão. Isso a gente tem discutido, inclusive, com os ambientalistas, que quando eles falam de sustentabilidade, eles estão esquecendo o fator social. Se eu esquecer o fator social, nós vamos ter um problema ambiental, um problema econômico lá na frente, né? Então, vamos colocar assim, a produção de carne, o grande volume que é produzido de carne vem da mão de pessoas conscientes? Vem. Aí a gente pode dizer, sem medo de errar, né, inclusive com base em dados do último censo, que entre 80% e 90% do que é movimentado vem de produtores modernos, né? Então, nesse ponto, o consumidor pode ficar tranquilo que a produção de carne não afeta alguma relação, algum impacto ambiental. Nós temos outros fatores, outros drivers movimentando questões que ainda são problema, que infelizmente acabam vindo para a conta da pecuária. Mas não é o consumo de carne que causa isso, são outros problemas. Num artigo recente que você escreveu, trabalhou junto com Pedro Camargo Neto, um conhecido pecuarista, autoridade em pecuária no Brasil, há aí uma análise do crescimento do rebanho bovino entre 1990 e 2020, rebanho mundial, com base em números compilados pela FAO, pelo USDA, pelo IBGE, aumentou 230 milhões de cabeças, o equivalente aí a pouco mais de 16% em 30 anos. Aliás, nesse artigo, você ressalta que o Brasil, nesse período, teve um rebanho que aumentou 44 milhões de cabeças, o equivalente aí a quase 30% nos mesmos 30 anos. Esse aumento justifica essa preocupação com a emissão de metano? Ou faltam argumentos para o pecuarista mostrar que isso, na verdade, veio a bem da sociedade? Pulga, até foi a ideia desse artigo, né, foi uma provocação do Dr. Pedro, e muito interessante, porque se você for ver,
né? Qual é o conceito do metano emitido pela fermentação entérica dos bovinos? É um metano que já está na atmosfera. Se ele dura 12 anos, ele já durava 12 anos, assim por diante, né? Então, qual é o raciocínio do Pedro, né, que nos motivou a escrever esse artigo? Em tese, a fermentação entérica deveria ser contabilizada apenas pelo saldo de aumento do rebanho ou redução. Então, nós fizemos um cálculo simples, né? Nós pegamos o que aconteceu de aumento do rebanho nesse período e o que aconteceu de aumento de produção de carne. E a gente vê uma dinâmica bem interessante. Então, se você pegar no mundo todo, vamos falar em aumento anual, para a gente não ficar em grandes números, né? O rebanho mundial de 1990 até hoje aumentou 0,5% ao ano, enquanto a produção mundial de carne aumentou 0,8% ao ano. Então, nós estamos melhorando o desempenho da pecuária. Em termos de oferta de proteína por aumento nas emissões, nós estamos ganhando eficiência. Agora, quando eu venho para o Brasil, que é um país tropical e que a gente está nos primeiros passos, né, da evolução tecnológica da pecuária, lembra que isso é muito recente, a gente teve aí décadas de ajuste de estoque, e se a gente for analisar com rigor, a pecuária brasileira está dando saltos tecnológicos muito rápidos a partir de 2015. Mas, enfim, se a gente pegar o mesmo raciocínio, o rebanho brasileiro nesse período aumentou 0,8% entre 1990 ao ano, né, 0,8% ao ano, entre 1990 e 2020, e a nossa produção de carne aumentou 3% ao ano, Puga. Então, a nossa eficiência de entrega por aumento nas emissões, ela é muito maior que a média mundial. Agora, eu queria só fazer uma ressalva aqui. Independente se nós vamos calcular no rebanho todo, que é o critério usado hoje, e a proposta do artigo é calcular no saldo, lembra que o bovino, via fermentação entérica, ele emite um metano que já está na atmosfera. Ele não aumenta a quantidade de metano, a quantidade de carbono na atmosfera. Isso já foi retirado via plantas para passar pelo bovino e ser emitido. Então, nós ainda defendemos a tese, né, como setor, de que o ativo ambiental da pecuária é muito subestimado, enquanto os passivos são superestimados. A gente precisa equilibrar o jogo para não chegar em decisões erradas, né, decisões, inclusive, que depois vão impactar o acesso da população à carne. Todo mundo reclamando hoje de produção de carne. Como que você acha que isso é resolvido? Com aumento de oferta ou com redução de oferta? Né? Então, você vê campanhas como essa, que a gente começou aqui a reunião, falando para diminuir o consumo de carne, você lá na frente vai impactar justamente o consumidor mais pobre e o produtor também mais humilde. Então, esse é o resultado prático de campanhas que são feitas com base em desinformação e não informação correta. Produtor rural, o pecuarista, ele está consciente, ele tem ido à sociedade, ele tem argumentado esses dados que a ciência já mostrou? O produtor tem sim essa intenção, o produtor tem se movimentado, as lideranças estão cada vez mais bem informadas, mais bem articuladas para chegar ao grande público, né? O problema é que entre o produtor e tentar estar consciente de que tem que conseguir, a gente tem um espaço muito grande. E aí eu meço até pelas nossas iniciativas aqui. Toda vez que a gente tenta colocar na grande mídia algum artigo esclarecedor, vem uma enxurrada de gente que não é do ramo colocando o contrário. Então nós temos também que melhorar a comunicação do agro, e isso não é função só do produtor. Eu não posso jogar essa conta toda no produtor, né? Então, de novo, no exemplo do banco, um player importante para o setor, né, que financia o aumento de produção, financia confinamentos, colocar uma desinformação dessa atrapalha, né? A gente perde a nossa capacidade de comunicação. Então, a responsabilidade não é só do pecuarista. Lembra que a gente, cada real que é movimentado dentro de uma fazenda, a gente circula entre 4 a 6 reais em alguma outra etapa da cadeia produtiva.
Então, a hora que a gente vai tentar criar alguma estratégia de comunicação com o setor, isso tem que envolver a indústria de insumos, tem que envolver a agroindústria, tem que envolver a pesquisa, tem que envolver todo mundo que faz parte desse processo, né? Esclarecimento. Falta esclarecimento ainda. Falta muito. Falta esclarecimento e falta a gente ter uma frequência de comunicação adequada. Bom, você acaba de ouvir Maurício Nogueira, pecuarista, homem que vem de uma família de pecuária, acompanha há décadas a evolução da pecuária brasileira, está aí a posição, né? Esclarecimento, né? Ou seja, ir a público e deixar claras as posições que a ciência, aliás, já comprovou. Agradeço mais uma vez a entrevista de Maurício Nogueira, Walter Puga Júnior de São Paulo. E agora é a vez dela participar do Bom Dia Produtor, Renata Ferreira, com o Agroclima. Bom dia, Renata. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos. O ano de 2022 já começa com pancadas de chuvas isoladas em boa parte do país. Começo pela região sudeste, onde a chuva depois dos últimos dias enfraquece, mas não para, viu? O sol volta a aparecer pela região e a sensação é agora de tempo mais abafado. Olha só, na capital capixaba, o sol brilha forte e a chance de chuva é baixa nesta segunda-feira. E por conta do sistema de baixa pressão na Argentina, a chuva volta com mais força aí na metade sul do país, ou seja, na região sul, São Paulo e principalmente em áreas do oeste de Mato Grosso do Sul. O calorão vai dar uma trégua e teremos chuva também nos estados sulistas. No Nordeste, os produtores de milho no Ceará vão ser beneficiados aí pela chuva dos próximos dias, viu? Os maiores volumes no estado cearense vão se concentrar aí na faixa litorânea. E também tem chuva próximo a Fortaleza, podendo chegar aos 50 milímetros até amanhã. No interior da região, os volumes devem variar entre 15 e 30 milímetros. E mais ao norte do país, o sol aparece entre muitas nuvens no estado do Tocantins e também do Pará. Não se descarta a chuva forte ao longo do dia, com potencial para tempestades. Já nas outras áreas, o sol aparece entre poucas nuvens ao longo da manhã e as primeiras pancadas ocorrem durante a tarde. E o tempo segue abafado. Agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. A previsão hoje vai para o Antônio Carlos de Itarana, Espírito Santo. Antônio, agradeço a sua participação aqui no programa. Olha só, o ano já começa assim, ó, com chuva por aí. Hoje e amanhã, chuvas rápidas com pancadas isoladas. Na quarta e na quinta-feira, também chuva ao longo do dia e possíveis aí trovoadas. Essa outra previsão vai por Orlando Mordaski, da cidade de Lapa, no Paraná. Orlando, agradeço também a sua participação, viu? Hoje, amanhã e quarta-feira, o predomínio é de sol com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. E na quinta-feira, chuva ao longo do dia com alguns períodos aí de melhoria. A temperatura não passa dos 24 graus. E se você também quer saber como fica a previsão do tempo para os próximos 4 dias aí na sua cidade, então envie agora uma mensagem para a nossa equipe. O número é o 67 992 64 7810. Estamos no aguardo, tá? Um forte abraço a você. Tchau, tchau. No próximo bloco, eu vou conversar com o deputado estadual do Rio Grande do Sul, Elton Weber, que é presidente da Frente da Agropecuária Gaúcha, sobre os impactos da estiagem na produção gaúcha. Enquanto isso, a gente vai para um rápido intervalo, é hora de você tomar aquele cafezinho e já voltar para continuar aqui comigo no Bom Dia Produtor. Tô de volta com o Bom Dia Produtor, imagens ao vivo de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Nesse momento, o céu está claro e a previsão hoje na cidade deve ser de sol alternando com pancadas de chuvas e possíveis trovoadas. O volume de chuva previsto é de 6 milímetros. A temperatura deve oscilar entre a mínima de 17 graus e a máxima de 30. Tem mais informações nas nossas redes sociais. Bom, olha só, o estado do Rio Grande do Sul vem sofrendo muito nos últimos meses com a estiagem que provoca
grandes perdas para os produtores que fizeram o plantio do milho no intervalo do cultivo de soja. O estado teve quase 2 meses de seca e de altas temperaturas, com registro de quebra de pelo menos 50% de toda a produção em todas as regiões. Para conversar sobre esse assunto, a gente vai falar com o deputado estadual Elton Weber, que é presidente da Frente da Agropecuária Gaúcha. Deputado, bom dia para você, um feliz 2022. Começo perguntando aí quais os impactos causados com a estiagem aí no Rio Grande do Sul. Bom dia. Bom dia, Vinícius Souza. Bom dia a todos que nos acompanham pelo canal do Boi. Feliz Ano Novo para todos também, mesmo que aqui no Sul estejamos com uma situação bastante complicada. O nosso estado novamente está sofrendo com uma forte estiagem. Nós já temos em torno de 25% de todos os municípios do estado com decreto de emergência já pedido para o estado e para o governo federal. As principais culturas atingidas até este momento são o milho, a soja, que já impactou em mais de 50%, em alguns municípios mais de 70% a perda da produção. Na produção do leite, da mesma forma, está muito difícil para o produtor, além também de que os custos de produção para esta lavoura que foi plantada, que agora secou, seja do milho, da soja e outras produções, a própria fruticultura sofrendo bastante também com esta estiagem, nós vamos ter prejuízos muito grandes ao produtor, até porque, repito, o custo para implementar a lavoura neste ano é, no mínimo, 150% maior do que na última safra. Portanto, a preocupação é grande aqui no estado e nós vamos estar realizando na quinta-feira uma reunião da Frente Parlamentar Agropecuária, os colegas deputados, as entidades, o governo do estado, o governo federal, através do Ministério da Agricultura, também convidados, para podermos avançar no que pode ser feito. Inclusive, na tarde de hoje já haverá uma primeira reunião com Emater, Secretaria da Agricultura do Estado, e também entidades ligadas ao setor. Então, vamos ter que nos movimentar agora para tentar ter ações de governos, principalmente do Estado da União, para minimizar esses problemas que já afetam muito forte a renda do agricultor para este ano de 2022. Isso, sabendo que pode se repetir esse cenário de uma maneira mais intensa no ano de 2022, já existe uma prevenção, um planejamento para enfrentar uma possível nova seca? O governo do estado anunciou agora, no mês de outubro, novembro, um plano robusto para construção de açudes, reservatórios de água, poços artesianos, reservatórios para captação de água da chuva e demais outras ações. Isto tudo também é fruto de um trabalho da Frente Parlamentar Agropecuária, das entidades como a FETAG, que representa os produtores, as demais entidades dos produtores, e o governo do estado. O governo do estado atendeu uma reivindicação dos produtores e da Frente Parlamentar e das entidades que representam os produtores e lançou este programa. Nós esperamos que o quanto antes agora, e certamente esta semana, este assunto será debatido também. O início da liberação de em torno de 200 milhões de reais destinados para irrigação e estruturas de combate à estiagem e à seca. Média do quanto se perdeu, de qual é o prejuízo que esses produtores aí estão enfrentando no Rio Grande do Sul? Nós temos municípios que as perdas chegam a 20 milhões, outros 50 milhões de reais, mas certamente o total de prejuízos até agora já passa de 1 bilhão de reais no estado. Até porque, como disse anteriormente, já temos municípios onde as perdas no grão ultrapassam 70%. E municípios na nossa região, principalmente na região noroeste, mas já está se espalhando pelo estado todo, são fortes produtores de grãos. Inclusive, isto preocupa muito o setor também da produção de carnes e leite, aves, frangos, suínos, bovinos, porque este milho vai faltar também para estas produções. Então, ainda não é possível ter um número final, mas os prejuízos já são de milhões nos municípios e também, a nível de estado, já passa de 1 bilhão de reais. Deputado, o produtor que já está passando por esse processo de perda, quais as alternativas que ele pode ter para tentar não sofrer tanto com esses impactos? Quando a gente fala, por exemplo, de linhas de crédito, o que ele tem de acesso? Como que isso está funcionando aí para o pessoal do Rio Grande do Sul?
Nós temos linhas de crédito, as normais, que estão no crédito rural, que ele ainda pode acessar, se ele ainda tiver capacidade para o enquadramento. Porém, nós estamos também, essa semana, com certeza será muito forte essa questão, de que o produtor já receba, em muitos municípios já foram feitos os laudos para acessar o seguro agrícola, mas que ainda nem em todos os lugares a estrutura está conseguindo dar conta. Então, este é um tema, a questão de confecção dos laudos, ter a estrutura técnica para atender esta parte. Segundo, eu acredito que não vamos ter outra opção a não ser pedir a prorrogação para os pagamentos, certamente, que virão nos próximos meses, dos financiamentos agrícolas, e termos um socorro, talvez até uma linha emergencial para atender estes produtores que muito estão sofrendo agora e que já têm o seu financiamento do custeio feito, lavoura plantada e perdida, alguns com seguro e outros que não têm seguro agrícola. Então, nesse sentido, esta semana, a partir de hoje à tarde, esta reunião coordenada pela Secretaria da Agricultura, essa semana também a FETAG vai se reunir para ver as pautas e os números finais e aquilo que vamos levar para o governo do estado e o governo federal para termos ações mais fortes do que aquelas normais que já existem. Então, acesso ao seguro agrícola para quem tem é uma prioridade. Criarmos linhas de auxílio emergencial pode ser uma das pautas a ser definida, não está definido ainda, e nós vamos trabalhar a partir daquilo que o agricultor e as entidades que representam os produtores vão demandar durante essa semana. Eu creio que nessa semana já teremos uma pauta conjunta de várias organizações para o Parlamento, aqui a Assembleia Legislativa, junto com a bancada federal, e especialmente as entidades representativas dos produtores, FETAG, Farsul, FECOAGRO, enfim, e o próprio governo do estado. Certamente, o governo do estado, através de suas secretarias, também participará e vamos ter que achar agora mecanismos e recursos para ajudar a minimizar o problema de milhares de famílias que já estão com a perda consolidada na sua produção. Deputado, uma última pergunta para o senhor. Após esse prejuízo causado em 2021, as expectativas para 2022, como é que fica? Se chover, com certeza o produtor, que é uma pessoa que tem muita esperança e fé, e vai plantar de novo, com certeza isso. Então, esperamos e estamos aí muito ansiosos para ver se a chuva volta, para podermos, então, plantar ainda aquilo que é possível. Uma segunda safra de milho, uma safrinha, se for possível ainda, e o soja ainda se tivermos chuva nos próximos dias. Senão, a próxima safra será só a do trigo, lá por maio, para ser plantada. Então, é preocupante, mas vamos estar atentos. E para podermos também avançar nos programas anunciados para a questão da irrigação e combate à estiagem. Então, vamos aqui trabalhando semana a semana com os cenários possíveis. A gente fica por aqui torcendo para que a chuva volte para o Rio Grande do Sul. Deputado, obrigado pela sua participação, viu? Obrigado, Vinícius, pelo espaço, e se nós pudéssemos, queríamos fazer uma canalização da Bahia para cá, mas como não é possível, vamos ficar na mão de São Pedro e apostando que a chuva venha para minimizar os efeitos da estiagem. Um bom dia a todos, muito obrigado. Um abraço, tchau, tchau. Daqui a pouco essa entrevista está disponível com mais informações lá no portal esba1.com. Vamos agora para o quadro Genética BR, o Gabriel traz para a gente o reprodutor de hoje. E o touro do dia de hoje é nada mais, nada menos do que a grife Camparino trazendo Genearca Camparino, JHVM 16817, touro bruto, hein? Touro fumaça, touro prateadão, tá aí, lote número 252 aqui do Genética BR, touro aí de 1.120 quilos, 42,5 de CE, é um touro jovem, geração 2017, final de 2017, ele é 12/11/2017, um touro que traz aí um top 2% para MGT com 25,10 de índice, no IABCZ DECA 1 com 20,37, DECA 1 para as principais ou
pelo menos para as mais importantes características genômicas da régua de Depp: peso a desmama, peso ao ano, peso ao sobre-ano, total materno de peso a desmama, STEI, área de olho de lombo, perímetro escrotal ao sobre-ano, estrutura corporal, precocidade e musculosidade. Ele é um filho do Rendife em vaca dardo, tá aí a grande opção para você na ação todo dia, um touro que traz as doses, hoje o Genearca Camparino, de R$20 por apenas 15 na ação todo dia para o pacote de 200 doses. Então não perca a oportunidade não, meu amigo, é Genearca Camparino, hoje o touro do dia para você. Um grande abraço. E agora a gente vai conferir o resultado do trabalho realizado pela Connect Leilões no leilão Cindy J França. Toneladas de equipamentos de última geração foram instalados na área de convívio do Hotel Siri Paraíso, na praia de Carnaubinha, em Touros, litoral do Rio Grande do Norte. Mais de 300 pessoas prestigiaram o primeiro leilão J França e convidados, que foi transformado de forma espontânea em uma grande apoteose da raça para encerrar um ano de ouro do Cindy. Nada melhor do que encerrar 2021 com um ambiente tão festivo, de tanta comemoração, como foi esse aqui em Touros, com a família J França, né? Isso dá garra, isso dá vontade da gente entrar no ano novo com força total, fazer da raça Cindy o que ela tem que fazer, ajudar a pecuária nacional com a sua produtividade e resistência. Então, muito obrigado a todos e que venha um 2022 muito próspero para todos nós, com saúde e com muita união na família Cindy. Uma energia intensa tomou conta do recinto desde a abertura do evento. Lotes de altíssima qualidade, com premiações importantes e histórico irrepreensível de produção e desempenho foram ofertados para protagonizar grandes disputas. A alegria e a animação contagiaram a todos. Os leilões de Cindy sempre é uma reunião de amigos, é uma confraternização, juntar os companheiros, matar a saudade e falar de Cindy, falar de amizade, e é muito bom. Talvez tenha sido uma das melhores e maiores confraternizações que a gente teve da raça Cindy. E isso revela não só aquilo que é a pessoa desses promotores do evento, né, nossos queridos amigos Josemar e Matheus, mas também o que está acontecendo com a raça Cindy. E isso se deve, é claro, a esse esforço muito grande que nós, criadores, temos feito, com apoio da Connect, com apoio da Carvalho Assessoria e dos demais todos que estão promovendo esses eventos e estão deixando a gente com vontade de sempre fazer mais. O leilão foi um show da raça e dos criadores. Isso daqui não é um leilão. Aqui é o reconhecimento de pessoas que lutaram pela raça durante toda a sua existência. É para eles um momento de êxtase, é um momento de celebração de verdade. Saímos de uma pandemia para um fechamento com um leilão em altíssimo nível, com a elite máxima dos criadores, e eu tive o privilégio de ter feito junto com eles. Novos criadores ficaram impressionados e não deixaram passar as grandes oportunidades de acessar a genética de ponta apartada pela Carvalho Assessoria. A gente acreditou muito na raça, na habilidade materna das vacas, na precocidade desses animais, rusticidade. Então isso chamou muito a atenção do Dr. Jander, minha. Então por isso a gente decidiu entrar na raça. Entramos adquirindo grandes animais, com o seu Adaldio, que é o maior expoente da raça, com grandes criatórios. Então assim, estamos muito felizes, estamos entrando para agregar essa família Cindy, para formar um gado muito bom, para a gente poder estar sempre junto com eles. Agradecer ao Josemar pela receptividade aqui no Nordeste. Então, nossas expectativas são as melhores para a raça e para a criação total agora. A média geral ficou acima de R$80 mil. A maior valorização foi obtida com a venda da campeã nacional da raça Cindy, Etna OT. A vaca, que é filha do unicéfano, Nabela OT e Deca 1, seguiu com prenhez do Nego Velho.
Maravilha J. França, uma das melhores doadoras do plantel da Fazenda Londrina, é Deca 1 e matriz modelo com uma coleção de premiações de pista e torneio leiteiro. Ela conseguiu a segunda melhor cotação. Foi um evento impecável para marcar história. Sentimento de felicidade mesmo, terminar um leilão dessa família maravilhosa. A gente tinha realmente uma preocupação em realizar um grande leilão, porque o Josemar e toda a família dele merece esse leilão que foi realizado. Eles tiraram o que tinha de melhor, na verdade nós da Carvalho tiramos, eles abriram o plantel para nós, então a gente tinha aí um sentimento que realmente o leilão tinha que ser bom e o resultado foi esse, que todo mundo pôde acompanhar, todo mundo pôde ver. Então a gente encerra aí como um dos últimos leilões do ano, essa festa maravilhosa. Para toda a equipe de organização, ficou o sentimento de missão cumprida com louvor. Era uma responsabilidade muito grande. O Josemar estava muito preocupado com esse leilão, em fazer o primeiro leilão. E a hora que você termina o leilão, você fica sorrindo de alegria, falando, nossa, que maravilha foi esse leilão, superando todas as expectativas, né? E a gente sempre usa essa frase, né, que nós, Conect Leilões, superamos a expectativa, e lógico, junto com o criador, junto com o trabalho do criador. Então você termina feliz, termina alegre, termina leve. Ver o resultado de um trabalho feito com tanta dedicação, tanto carinho, que a gente recebe desde o Josemar, o anfitrião, com nós da Conect, com todos os convidados. É tanto amor envolvido que dá um gás na gente que pro ano que vem a gente vem para arrebentar ainda mais. No depoimento do promotor, a palavra gratidão impulsiona o desafio para fazer ainda melhor em 2022. Primeiro leilão a gente não pôde segurar, né? Então a gente tinha que começar com o que tinha de melhor realmente. E próximo ano, apagar a poeira agora, vamos ver o que é que vamos fazer próximo ano, mas garanto que próximo ano o nível vai ser igual ou melhor do que esse ano. Vamos trabalhar para ser bem melhor. Então estamos já começando os preparativos para o próximo, né? O leilão J. França, que foi um sucesso e superou todas as expectativas, entrou com reconhecimento para o calendário nacional dos grandes eventos da pecuária seletiva e da raça Sindhi. O evento é da raça Sindhi, um evento realmente que vai marcar a época, vai marcar. No livro futuro do Sindhi, esse leilão vai ser relembrado muitos e muitos anos para frente. É uma confraternização inesquecível. É o leilão do pé na areia, como eu prometi. Eu acredito que está sendo o leilão pé na areia, né? Buscamos oferecer o melhor do nosso plantel. Isso me traz assim aquele alívio do dever cumprido. Agradecer a Deus, primeiramente, meus amigos, meus familiares, e todos que vieram aqui e confiaram. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe todos. E eu sigo por aqui esperando a sua participação no Bom Dia Produtor. Pode mandar sua dúvida, sua sugestão no nosso número de WhatsApp. Tá aqui na tela para você, ó, 67998631001. É nesse número que você entra em contato com a nossa produção, manda um abraço, manda um recado pra gente que vai ser um prazer te responder. No próximo bloco você confere a participação ao vivo da redação do Canal do Boi com assuntos que são destaque nessa primeira semana do ano. Eu volto daqui a pouco. Estamos de volta, imagens ao vivo de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Nesse momento o céu está com muitas nuvens e a previsão de hoje na cidade deve ser de sol, alternado aí com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. O volume de chuvas previsto é de 10 milímetros e a temperatura deve oscilar entre a mínima de 23 graus e a máxima de 33. Produtores de várias regiões do país estão organizando manifestações com direito até a churrasco nesta segunda-feira contra uma propaganda de uma instituição financeira que tem 3 influenciadores digitais falando sobre a redução no consumo de carne para supostamente salvar o planeta de um aquecimento global. Após uma forte reação negativa, o banco informou que está tomando medidas severas contra os autores da publicação, que são certamente de uma agência de propaganda contratada pelo próprio banco. Essas medidas, porém,
são muito fracas mediante ao estrago causado pela propaganda, mesmo com a gravação sendo retirada do ar. E ela, inclusive, continua circulando por algumas redes sociais. E em Araçatuba, no interior de São Paulo, haverá um churrasco na porta de uma agência desse banco. E quem traz mais informações de lá é o repórter Gustavo D'Angelo, que está acompanhando de perto toda a manifestação. Gustavo, bom dia para você, obrigado pela sua participação, feliz 2022. Como que está a situação por aí? Conta pra gente. Oi Vinícius, bom dia para você, bom dia a todos, feliz ano novo também para você. Pois é, estamos ao vivo aqui em frente à agência do Bradesco, que fica no centro aqui de Araçatuba, né? A gente pode notar que o movimento ainda é fraco porque a agência ainda não abriu, as lojas também ainda não abriram, mas daqui a pouquinho isso aqui promete, viu Vinícius? E para falar um pouco então sobre esse manifesto, né? Eu estou aqui com uma das organizadoras, que é a Lilica Teles de Menezes Almeida. A Lilica vai contar um pouquinho então do objetivo desse manifesto aqui hoje. Lilica, bom dia. Bom dia, Gustavo, bom dia, Vinícius, e a todos os telespectadores do canal do Boi. Nós queremos dizer, bom, primeiramente, feliz ano novo também a vocês, e nós queremos dizer que aqui é a terra do boi. Araçatuba sempre foi conhecida como a terra do boi, e a gente não podia deixar de fazer essa segunda-feira do ano com carne. Em relação à propaganda que o Bradesco fez, para diminuir o consumo de carne brasileira, é uma propaganda de extremo mau gosto, visto que a pecuária aqui brasileira é sustentável. Nós temos pecuária a pasto, onde a pastagem verde resgata o carbono através da fotossíntese. Nós temos as leis ambientais mais rígidas do mundo, então é essa a intenção, mostrar aqui para o Brasil e principalmente para a nossa região. Eu acho que é um manifesto que está sendo feito no Brasil inteiro, que nós andamos dentro da lei, nós temos reservas legais, nós temos as áreas de preservação permanentes, todos os produtores rurais que saem da linha recebem multas altíssimas, então a maioria deles está correto. Todas as pesquisas da Embrapa que são feitas seriamente, através de satélites, com cientistas capacitados, comprovam que nós somos exemplo de sustentabilidade para o mundo. Então aqui hoje, Gustavo, é uma manifestação pacífica, mas para nos defender, para mostrar que a nossa pecuária é sim sustentável. Sustentabilidade é um tripé, né? Social, ambiental e econômico. Econômico, a gente carrega o Brasil nas costas, né? Gerando renda, pagando impostos e tudo mais, gerando emprego para toda a população brasileira aí, porque eu acho que é uma cadeia sequencial. A indústria, pegamos aqui Birigui, Gustavo, do lado aqui, vive do calçado infantil. Se não é o agro, a indústria não funciona, porque a borracha vem da seringueira, o couro vem do boi, têxtil vem do algodão, e assim é uma sucessiva, né, de fornecimento de matéria-prima para a indústria que abastece o comércio. Serviços também não funcionam, bares, restaurantes, hotelaria. Se não é o agro, isso não funciona. Então nós exigimos respeito, é isso que nós queremos. É o agro mostrando sua força e a sua verdade, né, Lilica? Explica pra gente como que vai funcionar então esse manifesto aqui hoje. Aqui em Araçatuba vai começar a partir das 10 da manhã. Vamos distribuir 1.500 espetos de carne já assados para a população almoçar aqui no calçadão. E vamos tentar organizar uma fila, esperamos que seja tudo pacífico, vamos ter o apoio da Polícia Ambiental, da Polícia Militar, para que não tenha nada de bagunça, né, e respeitem a fila. E Birigui vai ser a partir das 11 horas, exatamente no horário bancário, até acabar os espetos, mas acredito que vamos ter a compreensão e o respeito da população para não tumultuar, porque a ideia é realmente ser uma manifestação pacífica. E além de distribuir o espetinho de carne, vocês vão estar repassando as informações, né, de como é produzida essa carne aqui no Brasil, né, Lilica? Isso que é importante. Isso, a gente mandou fazer banner, deve estar chegando agora para a gente poder mostrar essa informação para a população, que é capaz esperamos, né, que entenda através dessas explicações como é sustentável nossa produtividade aqui, que é um exemplo para o mundo. Coisa que na Europa, Estados Unidos, metade do ano tem neve,
as pastagens não conseguem ficar verdes, então acaba indo para confinamento. E, contrariamente ao Brasil, eles não são sustentáveis, exigem da gente o que eles não fazem. Então, essa é a ideia, é passar a verdade. Vocês acham que vão conseguir o apoio e o incentivo da população? Esperamos que sim. Eu acho que quem é brasileiro de coração, quem é patriota, quem é trabalhador e honesto, entende a realidade do Brasil, entende a importância do agro, até porque todo mundo acorda e precisa tomar café da manhã, almoçar e jantar. São pelo menos 3 refeições por dia que dependem do agro. Agora, precisa colocar a mão na consciência e entender que o comércio e tudo isso que vem pós-porteira também depende, né? É verdade. E a Lilica estava me contando que, inclusive, ela tem conta aqui nessa agência, né? Então é uma pena o que esse banco fez com o setor, né, Lilica? E agora vai sofrer as consequências, né? Pois é, eu acho que é uma tristeza. A gente sabe de muitos produtores que estão fechando suas contas ou tirando grande parte dos seus investimentos no Bradesco. Mas a verdade é que nossa luta, Gustavo, principalmente é contra quererem tirar a nossa liberdade de escolha do que a gente vai comer, de como a gente vai trabalhar, porque tem um app do Bradesco que fica lá fazendo a continha, induzindo o que você tem que comer para emitir menos carbono, você ir de bicicleta. Escuta, nós temos o etanol, que é a fonte de energia renovável, um exemplo também para o mundo, e agora, através de um app que deveria estar ali organizando o seu dinheiro, né, os seus investimentos financeiros, querer comandar a sua vida, tirar a sua liberdade de escolha, isso nós não vamos aceitar de forma alguma. Tá certo, Lilica. Bom, a gente vai encerrar nossa participação por aqui, convidando o pessoal então para passar por aqui, né, a partir das 10 horas da manhã, nós vamos ter esse movimento aí pacífico em prol ao agronegócio brasileiro. Isso mesmo, Gustavo. Estamos aqui, os pecuaristas, os produtores rurais que estiverem na região, quiserem nos ajudar, que venham aqui nos apoiar, a população que quiser comer um espetinho, começar aí a primeira segunda-feira do ano comendo uma carninha, esperamos vocês. E um feliz ano novo, muita saúde, muito trabalho, que esse ano seja diferente dos outros 2 que passou. Legal, Lilica, agradeço a sua participação mais uma vez, parabéns pela iniciativa. É isso então, Vinícius, a gente vai ficando por aqui, mas a gente vai acompanhar toda a movimentação por aqui e trazer todos os detalhes aqui na nossa programação, viu? Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Gustavo, obrigado pela sua participação, pela Lilica também participando aí, né, mostrando a indignação que o agronegócio brasileiro tem quando passa por situações como essa. É inadmissível que propagandas como essa continuem sendo vinculadas e trazendo uma imagem negativa para o agronegócio brasileiro, que, como vocês bem frisaram, trabalha muito voltado para a sustentabilidade. Olha só, desde a vinculação do vídeo nas redes sociais, dezenas de sindicatos, de associações de agropecuaristas e empresas ligadas ao campo anunciaram o encerramento de contas de negócios com o banco que não se manifestou sobre a perda de clientela. Essa campanha de difamação do agronegócio ocorre há poucos meses de outra iniciativa desastrada que foi do fabricante da cerveja Heineken. Na época, a empresa tentou voltar atrás, mas negou ter sofrido um grande prejuízo ao tentar prejudicar a imagem do agronegócio. Outra vez, volto a dizer, são situações inadmissíveis que a gente precisa trabalhar e evitar que elas possam acontecer. É simples, é a falta de busca pelas informações dessas pessoas que fazem com que elas cometam erros como esses. Bom, olha só, o vídeo divulgado por um banco que prega redução no consumo de carne continua rendendo críticas e manifestações. Pecuaristas, empresas e profissionais ligados ao agronegócio anunciaram retaliações contra a instituição financeira. A gente vai falar mais sobre esse assunto agora com o presidente da Sindifrigo, o Sindicato dos Frigoríficos. O Paulo Belicanta já está por aqui, está em Sinop, na verdade, no Mato Grosso. Senhor Paulo, como foi a repercussão dessa iniciativa do banco entre as indústrias do agronegócio? Bom dia para o senhor, feliz ano novo. Comenta para a gente aí um pouquinho sobre esse assunto. Bom dia a vocês todos. Sem dúvida nenhuma, houve uma interpretação, houve uma situação aí que nos pegou de surpresa, e principalmente vindo de uma instituição que conosco participa muito do agronegócio. Realmente fomos surpreendidos e reagimos de maneiras diferentes, mas eu acho importantíssimo a classe produtora reagir àquilo que foi
descuido, e para nós representou um tapa na cara, né? O nosso produto ser, de repente, considerado um produto ilícito, porque se você não pode consumi-lo é porque tem alguma coisa de ruim, de péssimo, de muito mal, enquanto que nós não aceitamos essa posição e entendemos que ela não é totalmente científica e entendemos que não é a solução do grande problema da questão do planeta. Sim. O senhor tem informações aí sobre pessoas que já tenham fechado as contas com a instituição, tenham abrido mão de negociações? O que o senhor diz para a gente? Não tenho. Para ser honesto, conversamos bastante nisso, houve bastante pessoas colocando isso como uma das possíveis retaliações ou das possíveis respostas. No entanto, acreditamos ainda e muito que o próprio banco deverá publicamente se retratar desse deslize. É a primeira vez que a gente tem situações como essa acontecendo, empresas pregando contra o agronegócio. A gente teve uma campanha muito pesada de uma cervejaria no ano passado com uma questão da mesma tônica, e agora a gente volta a ver essa situação também repercutindo de maneira muito negativa com o Bradesco. Por que o senhor acredita que o agronegócio é sempre alvo desse tipo de crítica? Há uma propaganda internacional, e essa propaganda internacional contra o Brasil, porque quando estão contra o nosso agronegócio, não estão literalmente contra apenas esse item, prejudicam outros setores, prejudica a nossa nação. É um modismo, existe um modismo hoje, e infelizmente algumas instituições ou os seus departamentos de marketing embalam neste modismo. Surfam em uma propaganda fácil, em um jeito fácil de dizer ao público que eles são diferentes ou que são mais preocupados, enfim, buscando algum resultado e, infelizmente, embarcam em uma onda que, para nós, literalmente tem, no fundo, existem outros interesses. E é a prova que falta também por parte dessas pessoas a busca por informações, não é? Não, exatamente, 100% isso. 100% falta de uma busca mais técnica, mais científica, mais real, mais verdadeira. Simplesmente se embala naquilo que é o dia a dia, que é a moda do momento, e surfa-se nisso. Infelizmente, nos preocupa demais quando instituições que são do nosso meio, que são parceiras, sem entender a real razão, o real motivo desta onda, e embarcam nela como se fosse mais uma e como se nada tivesse de consequência. E por isso até é importante que todo o agro esteja nesse momento com essa atitude de repúdio, de não, para que isso não volte a ocorrer, né? Situação inadmissível, e o agronegócio brasileiro a gente sabe que é o que garante aí os bons resultados que a gente tem conseguido sustentar no país, né? Mesmo com a redução do PIB, por exemplo, o impacto foi menor e foi amortecido por causa do agronegócio. Agora a gente fala um pouco sobre essa questão da desinformação. Eu queria aproveitar esse momento que o senhor está aqui com a gente e falasse um pouco, por exemplo, das alternativas que a pecuária do Brasil tem, trazendo sustentabilidade para o agronegócio. Eu acredito que quem não acompanha o agro não sabe dessas alternativas, então eu queria que o senhor comentasse para a gente um pouco aí dessas atuações que o agronegócio brasileiro tem quando o assunto é sustentabilidade. Olha, o agronegócio, em especial nesse caso a agropecuária brasileira, tem evoluído de uma maneira fantástica. Temos dado resultados extraordinários. Nós estamos produzindo mais quilos de carne, que é um produto importante, necessário para a vida humana, em menos áreas.
Nós temos feito 1 hectare de pastagem, 1 hectare de utilização, produzir 2, 3, 4 vezes mais do que produzia alguns anos atrás. Há, sim, essa preocupação de meio ambiente. As nossas propriedades hoje respeitam, os nossos produtores rurais hoje são fiscais do meio ambiente. Então, não há mais aquele sentimento de que você pode fazer tudo de qualquer maneira. Nós entendemos a necessidade. Hoje estamos preocupados com detalhes de um bebedouro de água, de uma reserva de mata, dos cuidados com o solo. E essa evolução é muito linda, e ela é muito produtiva, e ela vai trazer muitos recursos para o nosso país. Está trazendo. Isso pode estar incomodando algumas pessoas, ou alguns países, ou alguns segmentos fardados aí de fiscais do universo, e que, na verdade, não se contrapõe ao que acontece no campo, na prática. Ditam normas de gabinetes, ditam normas em ambientes de ar-condicionado, que talvez estejam poluindo mais do que a nossa vaquinha lá no pasto. E, de repente, isso passa a ser verdadeiro. O agronegócio brasileiro tem respondido, e neste momento, a preocupação com fazer as nossas pastagens de modo mais ambientalmente correto, utilizando-se tanto na alimentação quanto no próprio manejo das fazendas, é uma coisa extraordinária. Estamos evoluindo, vamos ser melhores do que somos, mas já estamos muitos anos na frente do que éramos. E isso precisa ser visto. A gente tem programas, por exemplo, como o Carbono Neutro, temos também a integração Lavoura, Pecuária, Floresta. São ações importantes para o agronegócio mostrar sustentabilidade? Não, é exatamente aí que eu estava me referindo quando estou dizendo dessa evolução. Exatamente nesses quesitos que ontem eram desconhecidos e que passam a ser desafios, e eu lhe garanto, a agropecuária brasileira, ela responde com uma velocidade muito grande. Você já tem ambientalmente a consciência do produtor. E agora você implantar algumas melhorias, como esses consórcios de floresta e pastagem, como os outros consórcios, e até na própria questão da alimentação. Vamos evoluir muito mais do que pensam. Nesse desafio que estão nos fazendo, vão ter a resposta, a sociedade, o mundo terá a resposta. Nós não estamos aqui entrando na discussão, que eu não tenho condições técnicas e capacidade para isso, mas eu colocaria uma grande interrogação. Estão colocando na vaca aí, no nosso boizinho, defeitos maiores do que a poluição industrial dos carros. Estão, de repente, acharam um grande culpado pelo mal da humanidade ou do planeta. E é contestável isso. Ainda que seja, nós não vamos nos ater a colocar a desculpa ou a culpa em outros segmentos. Nós vamos fazer a nossa parte, estamos fazendo. É isso mesmo, o agronegócio brasileiro tem feito a sua parte, trabalhado muito bem pela pecuária, inclusive na COP26 a gente mostrou muito desses resultados e a gente sabe que o agro tem sim batido na tecla da sustentabilidade. Vou agradecer a participação do senhor, obrigado pela contribuição e pelos esclarecimentos na manhã dessa segunda-feira. Ok, eu que agradeço, estamos aqui à disposição. Tá ok? Um abraço para o senhor. Daqui a pouco essa entrevista está disponível no portal esba1.com. Você pode rever, inclusive fazer uma interação com a nossa equipe, mandando sua dúvida, sua sugestão. A gente vai conversando com vocês e trazendo mais esclarecimentos a respeito desse assunto. No próximo bloco, a gente vai ver que a energia solar tem sido uma fonte alternativa para os produtores diminuírem custos com energia elétrica na zona rural. Eu volto já.
Estamos de volta com Bom Dia Produtor. E olha só, os preços pagos ao produtor de leite recuam, viu? Na média apurada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA aponta que em dezembro teve baixa de quase 9%. Nós vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadoria em São Paulo com Walter Puga Júnior conversar um pouco sobre isso. O preço ao produtor cai enquanto os insumos para a produção estão subindo. É isso aí, Puga? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. De fato, o preço pago ao produtor de leite em dezembro agora atingiu R$ 2,12 por litro na média Brasil, que é apurada pelo CPEA, né? Lá da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba. Isso significa um recuo de 8,7% em relação ao mesmo período de 2020. Então, entre 2020 e 2021, a queda, né, no preço pago medida pelo CPEA, caiu aí 8,7%. Agora, se observado o preço que era pago para o produtor de leite em novembro, a situação é de queda de 3%. Os valores são valores deflacionados, ou seja, é retirado desse cálculo a inflação para se chegar a esse número, né, essa queda, né, no preço pago ao produtor. Índice de preços ao consumidor amplo, deflacionado de novembro, é que mostra essa baixa de 8,7% entre um ano e outro e de 3% entre dezembro e novembro. Bom, essa baixa, ela ocorre desde outubro, viu? A matéria-prima tem sofrido desvalorização no campo, principalmente pelo enfraquecimento da demanda por produtos lácteos no Brasil. O consumidor recuou, né? Agora, a inflação afeta, como se sabe, o poder de compra do consumidor. Esses produtos são sensíveis a essa realidade, ou seja, o consumidor foge daquele produto lácteo mais sofisticado, o iogurte, aquele queijo melhor elaborado, né? Bom, soma-se a isso aí um início da safra, que começou agora em meados de setembro, o volume de produção começa a crescer, então há uma oferta maior de leite, tendência também é de preço em queda. Para ter uma ideia, entre janeiro e dezembro agora, do ano que terminou, de 2021, a média de preço ao produtor chegou a R$ 2,24 mais 81. Ela subiu 15,5% acima do que foi verificado no ano passado, ou seja, os preços pagos ao produtor, eles sobem. Agora, o custo de produção sobe muito também. Esse clima adverso, a alta nos custos dos insumos, acabaram, lógico, limitando a produção de leite durante todo o ano. O CPEA mostra que o custo operacional efetivo para o produtor subiu. Enquanto o preço pago ao produtor subiu 15,5%, a alta no custo de produção subiu 17,68% na média Brasil, puxado principalmente pela valorização do concentrado, dos adubos, de suplementos minerais e também de combustíveis, o que foi amplamente divulgado aí, em todo o país. Bom, a desvalorização do real frente ao dólar também contribuiu, tornou mais onerosa aí a compra de matérias-primas importadas. Bom, essa realidade em números, segundo o CPEA, é que na média de janeiro a novembro deste ano, o produtor precisou quase 43 litros de leite para comprar uma saca, né, de 60 quilos de milho. É o insumo básico para a produção de leite, né? Bom, em 2020, ele precisava de menos de 34 litros para comprar um saco de milho. Agora precisa de quase 43 litros de leite para comprar um saco de milho. Para ter uma ideia, o poder de compra caiu quase 26%. A queda é muito acentuada para o poder de compra do produtor de leite. O governo de São Paulo, por outro lado, tenta atenuar um pouquinho, viu, Vinícius? O governo de São Paulo estendeu aí por tempo indeterminado a isenção de ICMS para o leite pasteurizado no estado. Aliás, a Abra Leite manifestou que essa decisão, fez um documento mostrando que essa decisão é justa do governo de São Paulo. O leite pasteurizado, tendo em vista, nunca foi taxado, né? Tendo em vista que nunca foi taxado, continua não sendo taxado. E a Associação Abra Leite, que reúne produtores, disse numa nota que apoia aí muito e, vamos dizer, de certo modo, vê como justa essa isenção para o leite pasteurizado, já que encareceria ainda mais, né, o produto para o consumidor. A decisão do governo paulista está num decreto 66.391, agora de 2021, e foi publicado no Diário Oficial agora da última semana, né, informa o comunicado da Abraleite. Segundo o presidente da Abraleite, Geraldo Borges, o benefício tributário já tinha sido obtido no setor em março de 2021. Então, alguma coisa é feita ainda para atenuar para o consumidor. Enquanto isso, o produtor vai amargando alta dos custos, embora também uma alta no preço pago pelo litro de leite.
encontrar o equilíbrio nessa situação não é muito fácil não, viu, Vinícius? É com você. Pois é, Pulga, a gente segue acompanhando esse assunto de perto e daqui a pouco você volta com mais informações na manhã dessa segunda-feira. Vou dar um pouquinho de assunto, conhecida também como AP, a agricultura de precisão é um conjunto de práticas agrícolas que utilizam tecnologias que vêm revolucionando a produção agrícola no Brasil. O repórter Valdir Pacheco tem mais informações desse assunto. Confira. Estudos apontam que na década de 70, a produção de soja no Brasil chegava a atingir aproximadamente 10 milhões de toneladas por ano, ou seja, uma média de 28 sacas por hectare. No decorrer dos anos, técnicas e melhorias nos processos foram incorporadas nas lavouras, o que fez com que esse número aumentasse significativamente. Com o desenvolvimento recente, a agricultura de precisão foi introduzida no Brasil há pouco mais de 2 décadas, mas chegou com grande potencial de aplicação na produção de grãos. É uma atividade que envolve um conjunto de tecnologias aplicadas no manejo da variabilidade à produção agrícola, objetivando aumentar a produtividade das culturas e a qualidade ambiental. Em termos práticos, envolve a obtenção e processamento de informações detalhadas e georreferenciadas sobre as áreas de cultivo agrícola, visando estratégias de manejo mais eficiente, em especial o uso racional de insumos, principalmente nesse momento crítico da falta de fertilizantes para a safra 2021-22. Com o advento da tecnologia, alguns procedimentos foram automatizados, reduzindo o trabalho manual na coleta dos dados da lavoura e aumentando a eficiência operacional dos equipamentos. Por exemplo, o direcionamento do plantio, pulverizações e colheita através de GPS permitem ganho de rendimento operacional das máquinas e menor sobreposição, evitando perdas de produto e tempo de manobra. Portanto, para a agricultura de precisão ser bem executada, é necessário o produtor contar com profissionais especializados do setor que farão os diagnósticos precisos para implantar na propriedade ações que tragam maiores resultados nas lavouras. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. E agora a gente vai para a nossa redação saber os destaques nessa primeira segunda-feira do ano com a Kaile Rodrigues, que atualiza para a gente as informações do setor do agronegócio. Kaile, bom dia para você, um feliz ano novo, seja bem-vinda mais uma vez ao Bom Dia Produtor. Quais as informações para essa manhã? Oi, Adri. Oi, Vinícius. Olha o costume, né? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Feliz ano novo para você e para todo mundo também que nos acompanha. Vinícius, já começo falando que já iniciou, né, a situação ali, já inicio direto da redação, meu destaque, falando da situação da escassez de chuva no Rio Grande do Sul que a gente está acompanhando, né? Tem dificultado bastante o avanço expressivo na semeadura da soja. No momento, o plantio alcança 93% da área estimada. De acordo com o informativo conjuntural produzido e divulgado pela Gerência de Planejamento da Emater do Rio Grande do Sul, vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, do total plantado, 90% está em fase de germinação ou desenvolvimento vegetativo, 10% em floração, sob os efeitos do déficit hídrico. A colheita das lavouras de milho avança no estado e estima-se que 7% da área já tenha sido colhida. Assim como da soja, o plantio do milho também chega a 93% do total da área estimada, sendo que 26% está em germinação e desenvolvimento vegetativo, 17% em floração e 27% em enchimento de grãos, 23% em maturação. A área colhida já atinge 7%. A semeadura tecnificada, né, encerrada, as lavouras de arroz, aproveito para falar também, se desenvolve dentro da normalidade. O plantio chega a 99% da área estimada, sendo que 88% está em germinação e desenvolvimento vegetativo, 11% em floração e 1% em enchimento de grãos, viu, Vinícius? Que está complicando aí a vida do produtor rural lá no Rio Grande do Sul, no Paraná. A gente está torcendo para que a chuva volte por lá. Mas agora, Kaile, você muda um pouco de assunto e destaca também para a gente a produção e exportação que deve crescer em 2022, é isso mesmo? Isso mesmo, Vinícius. Notícia boa, né? Olha só, a temporada brasileira 2021 e 22 do milho deve se iniciar com preços internos acima da média histórica.
Segundo pesquisadores do CPEA, no primeiro semestre de 2022, os baixos estoques e a demanda firme podem limitar a possibilidade de quedas expressivas nas cotações, ao passo que na segunda metade do ano pode haver certa pressão sobre os valores, caso se consolidem as projeções de oferta de segunda safra elevada. Por enquanto, as estimativas oficiais indicam a produção e exportações recordes no Brasil e no mundo. No país, a Conab indica a produção total de milho de 2021-22 de mais de 117 milhões de toneladas, um recorde e 34% maior que a temporada 2020-2021. Então, notícia boa que eu já começo trazendo nesta manhã de segunda-feira, né, Vinícius, para todo mundo ficar bem animado, é o que a gente espera. Retorno o sinal para você no estúdio, desejando uma excelente semana para todos nós. Valeu, Kylie, obrigado pela sua participação, um abraço para você, para o pessoal da redação. A gente dá sequência com Bom Dia Produtor, porque agora você vai ver informações de uma raça bovina criada no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná por meio de cruzamento das raças de corte charolês, caracu, Ed Angus e canchim. A Purunã, que tem 1/4 de sangue de cada raça-mãe. O nome remete à Serra de São Luís do Purunã, onde foram desenvolvidos os primeiros rebanhos. A reportagem é do Mauro Andrade. Nós estamos no IDR Paraná, aqui em Ponta Grossa, berço da raça Purunã, que foi desenvolvida através da união de 4 diferentes raças que procurou unir as boas características dessas 4 raças. Mas quem vai nos contar um pouquinho dessa história é José Luiz Moleta, zootecnista aqui do IDR Paraná. Moleta, conta um pouquinho para nós a história, o desenvolvimento genético dessa raça Purunã. Bom, a raça Purunã, ela iniciou com um trabalho em 1980, onde se procurou fazer uma avaliação de alternativas de cruzamento para a pecuária de corte da região centro-sul do estado do Paraná. Então, nesse primeiro momento, foram utilizadas as raças charolês, em cruzamento com o caracu, e angus com o canchim. Então, o objetivo era verificar alternativas importantes que pudessem trazer melhoria da produtividade da pecuária de corte na região centro-sul do estado. Então, esse trabalho foi desenvolvido de 1980 até 1996. Em 1996, nós chegamos a um resultado que mostrava que nós tínhamos obtido ganho genético através desses cruzamentos. E esse ganho genético, ele permitia partirmos para um desenvolvimento de uma nova população, de uma nova raça. Na época, a ideia nossa era, bom, vamos avaliar agora esses produtos destes cruzamentos entre si. Então, nós começamos a utilizar o charolês caracu com o angus canchim, cruzando entre eles e formando o quadro mestiço. E esse trabalho foi, então, de 1996 até 2012, praticamente, quando nós obtivemos resultados que diziam, sim, nós temos uma nova população com características produtivas, com ganho genético nessa composição. Foi quando então nós entramos com o pedido para o registro da raça junto ao Ministério da Agricultura, que aconteceu em final de 2016, em novembro de 2016, e hoje é uma raça de gado de corte registrada no Ministério da Agricultura, ou seja, a primeira raça e única raça de uma instituição pública estadual registrada no Ministério da Agricultura, obviamente de gado de corte, certo? Então é uma raça que tem sim uma importância muito grande para a pecuária de corte do Paraná e também do Brasil. Então, contando desde o início até o registro, foram quantos anos de pesquisa, trabalho árduo, cruzamento, desenvolvimento genético, deu quanto tempo? 40 anos desde o momento que a gente iniciou a formação da avaliação genética dos rebanhos, né, até o momento que a gente consolidou, vamos dizer assim, não, nós temos um produto. Né? E a partir daí ainda mais alguns anos para a gente obter o registro junto ao Ministério. O Purunã é uma raça dócil e bastante rústica, com capacidade de adaptação de norte a sul do país. O Purunã hoje, nós podemos dizer assim que o Purunã está no Brasil. Né? Nós temos em todo o estado do Paraná, nós temos no Mato Grosso, criadores de raça
pura e também que utilizam para cruzamentos no Mato Grosso do Sul, no Piauí, no Maranhão, em Rondônia, Minas Gerais, Espírito Santo, no Acre. Então, assim, nós podemos dizer que o Purunã hoje é uma raça paranaense do Brasil. Ok, doutor Moleta, obrigado pelas informações. Não, obrigado, nós que temos a agradecer pelo apoio que a gente tem recebido no sentido de difusão da raça Purunã a nível do Brasil. Ok, mais uma vez, obrigado. Então é isso. O desenvolvimento de uma raça que demorou 40 anos para chegar ao mercado, às mãos dos produtores de gado de corte. E hoje a raça Purunã está em todas as regiões brasileiras. Do IDR Paraná, em Ponta Grossa, Mauro Andrade. A gente fala agora sobre consumo de energia elétrica, tanto na cidade ou no campo. Essa é uma preocupação constante. Foi justamente por causa disso que muitos produtores da zona rural têm procurado alternativas de energia solar, uma fonte alternativa para muitos produtores, e o Gustavo D'Angelo traz para a gente informações sobre isso. Estudos apontam que com o uso de energia solar, a conta de luz pode ficar até 95% menor. Além disso, trata-se de uma fonte de energia limpa, renovável e de fácil manutenção. No Brasil, a previsão é de que a energia solar deve liderar a matriz energética até 2040. O aumento substancial da tarifa de energia tem gerado uma grande procura por fontes alternativas. E esse também é o caso do setor rural. Segundo pesquisa realizada pela ANEEL e Absolar, em 2021, o agronegócio já abrange pouco mais de 13% da potência de energia solar instalada no país e ultrapassou 1 bilhão e 700 milhões de reais de investimento em 2020. Hoje a maior procura mesmo, né? Essa demanda que está tendo é por causa do aumento da energia elétrica, né? Então as pessoas estão procurando a solução tanto para o agronegócio, a indústria, o comércio e o residencial. Marcelo é coordenador comercial de uma empresa de energia solar de Araçatuba, São Paulo, com foco no setor rural. Ele conta que cada vez mais os produtores estão aderindo ao sistema, buscando economia de energia e mais tecnologia para suas propriedades. No produtor rural específico, você pode montar uma usina em sua propriedade, trazendo a sua própria geração de energia solar, né? E aí, nesse caso, o produtor rural está buscando também a tecnologia. Hoje nós vemos no campo, né, tudo automatizado, tudo roboticado. Então isso eles estão procurando realmente a solução. Nós temos a solução para irrigação, que é a maior procura hoje, né? Temos também na parte do gado, alimentação, tudo que gera, Gustavo, o consumo de energia elétrica, tudo que envolve hoje essa automatização, que tem um custo em cima da energia elétrica, nós entramos com a solução que é a energia solar. Para a instalação do sistema é necessário um investimento considerado alto, mas para o produtor que não possui o dinheiro necessário para começar a investir, atualmente existem soluções de crédito por meio de linhas de financiamento muito interessantes. A energia solar fotovoltaica garante um retorno de investimento entre 4 e 6 anos e 25 anos de durabilidade nos painéis solares. Para você ter uma ideia, Gustavo, hoje o Brasil não tem 2% de energia solar. Nós costumamos brincar que nós temos um sol para cada um, né? Então o Brasil ele é beneficiado com o sol, com esse calor, e é onde o Brasil está num crescimento, está numa ascensão na energia solar. Então tem muito campo aí pela frente. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. O mercado de terras ainda estará aquecido em 2022 e a próxima safra será bastante lucrativa, viu? É o que estima a direção da Brasil Agro, uma das principais empresas que comercializam grãos aqui no país. Nós vamos voltar à Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo com o Walter Pulga, que ele vai falar sobre isso. O preço terá que continuar alto nesse ano aí, Pulga, é isso mesmo? Pois é, a perspectiva de uma boa safra já sinaliza preços de terra firmes no mercado, né? O que acredita o CEO da Brasil Agro, né, que projeta um mercado de terras ainda aquecido agora em 2022. Aliás, o mercado de terras agrícolas deverá se manter aquecido em 2022 porque muitos produtores estão capitalizados
por conta das boas margens que ainda serão obtidas nesta safra agora de grãos 2021-2022. Né? É temporada em que boa parte desses produtores conseguiu travar vendas, como se sabe, acima do preço médio e custos um pouco menos elevados que o que temos visto recentemente. A avaliação é do CEO da Brasil Agro, o André Guilhermon. Ele dirige uma das empresas mais importantes do país, uma grande produtora de grãos, e que mescla a atividade de produção de grãos com a compra e venda de propriedades rurais. A Brasil Agro é muito conhecida por adquirir terras, preparar essas terras e vender em seguida essas terras. Isso abre espaço para que os produtores invistam mais na compra de áreas já prontas, segundo o CEO, ou seja, há uma rentabilidade boa prevista para a próxima safra. Essa safra vai ser bem lucrativa, disse o André Guilhermon, da Brasil Agro. O agricultor aprendeu a se proteger da maneira dele, conseguiu formar bons preços, ele argumenta. E ele acredita que o ano esse ano agora será aquecido para as vendas de terra. Lógico, para uma empresa que compra e vende terras, esse é um momento delicado. Ele admite o seguinte, que quando é bom para vender, é ruim para comprar, mas que ele tenta equacionar isso e mostra os resultados. Né? Nos últimos meses, a Brasil Agro negociou 2 propriedades da companhia, uma na Bahia e outra em Mato Grosso. Somados, esses negócios da Brasil Agro deverão render cerca de 720 milhões de reais para a empresa nos próximos anos. Para ter uma ideia, para vender 3.700 hectares de uma propriedade lá no Alto Taquari, a Brasil Agro vai arrecadar 589 milhões, superando até aqueles valores nominais que a Brasil Agro levantou quando fez seu IPO na Bolsa, né? Quando ofertou ações na Bolsa, isso lá atrás, né? 15 anos atrás, né? Quando ela arrecadou aí 582 milhões. Agora, só com a venda dessa área no Alto Taquari, vai arrecadar 589 milhões. Já a negociação de outros 4.600 hectares em Correntina, na Bahia, o montante foi menor, 130 milhões de reais. Agora, as vendas tiveram garantia de retorno muito alto. Veja, a venda da Brasil Agro no Alto Taquari de 3.700 hectares teve uma rentabilidade de 20%. Já na Bahia, a renda foi de 56%. Ou seja, compra e venda de terras é um grande negócio da Brasil Agro também. Os valores desses acordos ainda não serão computados de imediato pela Brasil Agro, né, e o total deverá ser contabilizado até 2024. Afinal de contas, essas negociações elas duram alguns anos. Né? Mas para ter uma noção de como o segmento de terras está aquecido, André Guilhermon aponta a arrecadação da Brasil Agro no mercado imobiliário rural, que saltou de 52 milhões de reais no ano fiscal 2020-2021 para uma estimativa inicial de 250 milhões já em 21-22, ou seja, quase que 5 vezes mais, né? E está apenas aí no seu segundo trimestre, portanto, é uma situação bem diferenciada. Atualmente, o portfólio de terras da Brasil Agro, uma empresa que é referência para o mercado de terras do Brasil, indicou, veja bem, portfólio de 3 bilhões e 400 milhões de reais, segundo o levantamento de empresas de contabilidade. Mas há uma estimativa, essa estimativa, segundo o CEO da Brasil Agro, é conservadora. Os negócios fechados pela companhia ficaram acima dos chamados valores de inventário. Mas não é só isso não, a Brasil Agro está de olho também e outras empresas já olham para esse mercado, que é o de crédito de carbono. Viu? Outra oportunidade que a Brasil Agro avalia, outras empresas do agronegócio também avaliam isso, é o crédito de carbono e o pagamento por serviços ambientais, ou seja, por exemplo, na Brasil Agro, 70 mil hectares de florestas nativas. E ela, inclusive, já contratou estudos da Embrapa e também do Banco Sumitomo para calcular o potencial que essas florestas têm de sequestro de carbono, tanto nas áreas de reserva como nas áreas de lavoura. Tudo isso para ser negociado lá na frente. Perspectiva para o mercado de terras parece muito boa. É a Brasil Agro, que é uma empresa que lidera, está entre as líderes no mercado de terras no Brasil e na produção de grãos, já sinaliza um ano positivo em 2022. Agora, eu gostaria de acrescentar, Vinícius, que nós temos algumas preocupações aqui no estado de São Paulo e nas regiões de Minas onde há plantio de citros, que apesar da alta dos preços da laranja nos estados de São Paulo e Minas Gerais, a rentabilidade dos produtores deve seguir
muito limitada. Isso porque há uma queda na produtividade e isso eleva ainda mais os custos de produção. É o que apontam dados do CPEA, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Aliás, segundo o CPEA, a alta demanda pela indústria de São Paulo manteve ainda os preços da laranja em alta, viu? Um levantamento do Fundecitrus, o Fundo de Defesa da Citricultura, realizado agora em dezembro, indica que a produção de laranja no cinturão deve cair, cinturão citrícola, São Paulo e Minas Gerais, deve cair 1,7% entre 2020 e 2021, totalizando aí pouco mais de 264 milhões de caixas de 40 quilos e 800 gramas. Além disso, as laranjas apresentam baixo calibre. Isso pode trazer aí alguma preocupação adicional, uma produção ainda menor agora na temporada 21-22. Há uma queda na oferta de laranja, os processadores de suco aumentaram até os preços pagos ao produtor na última temporada. Agora, a média dos preços no mercado à vista, levantamento parcial da safra, né, feito aí entre julho e agora 28 de dezembro, foi de R$ 27,50 por caixa, de quase 41 quilos. Né? Isso para a laranja colocada na fábrica. Significa uma alta de 22,5% quando comparado com o preço pago lá atrás, em 2020. Agora, a maioria da produção desse segmento já foi negociada com contratos anteriores, entre 2021 e 2022, reduzindo aí a participação da chamada laranja spot, a laranja que vai à vista. Portanto, embora os preços tenham tido uma alta, há muita preocupação com a rentabilidade do produtor. Preço alto não significa necessariamente dinheiro no bolso do produtor, muito pelo contrário, às vezes, preço alto indica outras dificuldades, como alta de custo de produção, dificuldades para a produção. Realmente não é tão simples não como parece. É com você, Vinícius. Parece. Olha só, no mercado financeiro, o principal índice de referência do mercado brasileiro de ações, o Ibovespa, terminou o ano bem abaixo das expectativas. Foi isso mesmo, Pulga? O que deve acontecer a partir de agora? Olha, a perspectiva não é das melhores, não, mas o índice Ibovespa, pelo menos no último dia do ano de 2021, de operações, no dia 30, teve uma alta, né? Mas teve uma queda dura durante o ano. Houve um otimismo no início do ano passado, se esperava o nosso índice Bovespa na faixa de 130 mil pontos, o índice chegou a subir muito no primeiro semestre do ano passado, chegou a ultrapassar até os 130 mil pontos, se falava em 135 mil pontos em alguns momentos. Mas ao longo do ano, nosso índice Bovespa foi devolvendo tudo e acabou recuando quase 12%. A queda foi de 11,93%, considerando como referência o índice Bovespa, que é um índice que reflete aí o mercado de ações, né? O índice Bovespa veio em baixa e o dólar continua firme. Agora há pouco o dólar já abria R$ 5,59 com uma alta de 0,29%, 0,30%, chegou a operar bem perto de 5,60, chegou a 5,59 mais 80, agora nos primeiros negócios, alguns minutos, e isso tudo vai trazendo a perspectiva de dólar com preços firmes frente ao real, pelo menos nos próximos meses, né? Não é muito diferente do que ocorre fora do Brasil. Veja, o que nós temos agora nos principais índices negociados fora do Brasil, né? Em dólar index, por exemplo, está subindo para 95.835 pontos. Ou seja, o dólar também sobe frente a outras moedas do mundo, agora tem alta de 0,25%. A Bolsa termina o ano em queda acentuada, mas a perspectiva é de que haja alguma reação, até porque no pregão de 30 de dezembro pesava muito a variante Ômicron como pano de fundo, os operadores do mercado estavam preocupados com o avanço da Ômicron, com casos de Covid, e isso tende a diminuir nos próximos meses. Por isso, há uma expectativa de que nós tenhamos aí até uma recuperação, né? Já há perspectivas positivas, analistas de mercado estimam que no final deste ano nós teríamos aí o nosso índice Bovespa na faixa de 124 mil pontos, né? Ainda longe daqueles 130 mil que foi previsto no início do ano passado, mas este ano já há aí a perspectiva de que o índice Bovespa chegue aí a ultrapassar os 124 mil pontos. Depois de um ano em que todas as aplicações perderam para a inflação, 2022 começa pelo menos com uma projeção mais otimista para a Bolsa. E desta vez, nem tanta euforia, né? Aliás, o jornal Valor Econômico destaca isso hoje. Analistas de 19 bancos e corretoras consultados
pelo jornal Valor Econômico, esperam na média que o índice Bovespa encerre aí acima de 124 mil pontos. Isso representaria até uma recuperação de mais de 18% para as ações que são negociadas na nossa bolsa em relação ao último pregão que nós tivemos agora, né? As projeções variam muito, elas vão de 112 mil, na mais pessimista, né, que subiria aí este ano menos de 7%, até 138 mil pontos, o que significaria um ganho aí de mais de 31%. Mas é bom ficar de olho na informação, porque o dólar continua firme, o mercado continua oscilando muito e esses primeiros meses do ano trazem muita preocupação. Aliás, vale ressaltar que na Europa algumas bolsas estão nos últimos negócios em alta, né? Nós temos na Espanha, por exemplo, alta de 0,71%, a Bolsa Espanhola, o índice CAC40 da Bolsa de Paris sobe 1,18% agora, o índice DAX da Bolsa de Frankfurt tem alta de 0,94%. É de se esperar que na retomada dos negócios hoje, com baixo volume de negócios ainda, em primeira semana do ano de operação, tenhamos aí alguma reação positiva para a nossa Bolsa. Mas o índice Bovespa terminou em alta de 0,69% no último dia do ano, mas encerrou 2021 com uma queda bem acentuada, vamos lembrar, quase 12%. É esperar que haja uma recuperação no mercado daqui para frente. Durante a nossa programação, vocês terão mais informações sobre o que ocorre no mercado financeiro. Eu encerro por aqui e devolvo o sinal para você. Campo Grande. Obrigado, Puga, pela sua participação, de olho na informação. E como ele disse, durante a nossa programação, ele volta com mais detalhes aí a respeito das movimentações do agronegócio no Brasil. Uma última notícia para vocês, o presidente Jair Bolsonaro foi levado na madrugada desta segunda-feira para o Hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, zona sul de São Paulo. A suspeita, segundo sua equipe médica, é que ele esteja com uma nova obstrução intestinal. Bolsonaro desembarcou em São Paulo por volta da 1h30, após deixar o litoral de Santa Catarina, onde passou a virada do ano. Ele deixou o Forte Marechal Luiz, em São Francisco do Sul, Santa Catarina, à meia-noite de domingo, dia 2, a bordo de um helicóptero da Força Aérea Brasileira e seguiu até Joinville, onde embarcou para São Paulo. Novas informações a gente traz para vocês no decorrer da nossa programação. Vou agradecer a sua companhia durante o Bom Dia Produtor de hoje. Vou ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta trazendo as principais informações que movimentam o setor do agronegócio. Lembra você que logo mais o programa vai estar disponível no nosso canal do YouTube e você pode nos acompanhar também pelas nossas mídias sociais. Nosso site é sba1.com, também pelo nosso aplicativo SBA Play e lá no Instagram, @canal do Boi1. Também estamos disponíveis para vocês lá no Facebook. Até amanhã, um abraço, ótima segunda-feira para você. Tchau, tchau.